Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um João Me Casa Podcast. Esse programa que coloca nessa mesa os mais interessantes e competentes fornecedores do ramo de eventos do interior do estado de São Paulo. Você que nos acompanha já sabe que esse programa é uma gravação feita aqui nos estúdios da Next Studio Produções. Quer conhecer um pouco mais de todos os trabalhos realizados aqui e dos meus colegas que também têm programas aqui? Acessem esse Instagram que está aqui na sua tela e conheça tudo de tão bacana que acontece aqui. No programa de hoje, um trio que é um trio conterrâneo deste que vos fala. Eles vêm de Rio Claro com muita alegria, colegas com os quais eu já trabalhei e são sempre casamentos muito lindos. E você já vê aqui nessa divisão de tela comigo, minha amiga cerimonialista, assessora Ana Inforzato. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, João. Obrigada pelo convite. Eu fiquei te paquerando até pra você vir, né? Finalmente você cedeu. Então, eu sou meio bicho do mato, você sabe. A gente que é acostumado a ficar assim atrás das câmeras, quando a gente vai pra frente, é um pouco mais complicado, mas você vai ver, eu vou começar a me acostumar com isso, graças a você. Tenho absoluta certeza. Do outro lado da mesa, nossos colegas também, ele que é um mago das câmeras, para registrar tudo de tão bacana que acontece nos eventos. Ele é fotógrafo, eu tô falando de Marcelo Zanelato. Bem-vindo, Marcelo. João, muito obrigado pelo convite. Também, que nem a Ana falou, né? Atrás das câmeras a gente se dá bem. Na frente a gente fica um pouquinho intimidado, né? Eu tenho certeza que as pessoas vão se encantar com vocês, assim como eu me encanto sempre que nós estamos juntos, né? Sempre uma simpatia, sempre uma sintonia muito gostosa. E também ao lado do Marcelo, ela que decora os eventos, dá um clímax nos eventos com a empresa dela, não é? Vanessa Torezin, bem-vinda. Obrigada muito pelo convite, fiquei feliz. Eu também. A gente que não se encontra, né, Vanessa, nos eventos, porque quando eu chego já está tudo impecável. Sim. Vocês já foram. E agora a gente aqui frente a frente, né? Graças a Deus. Que bom. Gente, fiquem todos muito à vontade. E fazendo uma ponte com o que vocês comentaram, eu acho que a cada 7 pessoas que eu convido para virem aqui até o programa, 5 me dizem assim, eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido. É engraçado, porque nós somos do ramo dos eventos e nós somos, por vezes, mais intimistas, né? Curioso isso. Então, é o momento da gente se soltar e as pessoas nos verem e conhecerem. E quem conhece a gente sabe que a gente é bem extrovertido, mas só que atrás das câmeras. Eu acho que a gente vai gaguejar um pouquinho, pessoal, então nos perdoem por esse começo. Nós vamos gaguejar um pouco, mas daqui a pouco a gente pega no tranco. Se solta. Ô, Ana, falando em começo, como é que foi o seu? Você já começou no ramo de eventos como assessora? Menino, tive sorte. Eu falo que eu tive muita sorte, porque as coisas foram acontecendo na minha vida sem eu ter que procurar muito. Então, assim, tudo começou lá em 1998, né, 25 anos atrás, quando eu entrei na faculdade. Então, assim, quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer faculdade na PUC de Campinas. Campinas, somos da mesma época. Somos filhos da PUC. Isso. Com muito orgulho. Eu fiz comunicação social, com ênfase em relações públicas. E assim que eu entrei na faculdade, o que acontecia? Eu precisava dar um jeito de ganhar um dinheirinho. Ganhar um troquinho ali. Ganhar um troquinho. Então, eu colocava lá, tinha um painel onde a gente colocava o nosso contato. Naquela época, Lembro disso. Lembra? Que as pessoas destacavam. Exato. Assim. Você colocou lá? Coloquei. Para trabalhar com recepção de eventos. Então, assim, o que precisasse, né? Eu batendo no microfone, maravilha. Então, assim, eu coloquei lá. E aí, o pessoal da engenharia de computação acabou entrando em contato com a gente, com algumas meninas lá da parte de RP, para fazer a recepção num evento de TI. E assim, como eu sou muito metida, né? Eu sou muito... Eu fico buscando as coisas. Bate a cara e vai. Eu vou. Não tem jeito. Primeiro ano eu trabalhei lá como recepcionista, segundo ano eu já estava na coordenação. Então, e aí eu fiquei. E aí foi aonde eu entrei de vez mesmo na parte de eventos, mas a gente começou. Eu comecei, né, com eventos corporativos. Então, eu fazia toda a parte de eventos para empresas de tecnologia de informação. E isso ainda lá em Campinas? Isso lá em Campinas, como isso faz tempo, isso, 98, 99, 2000, 2001. Me formei, fui embora para São Paulo, que eu fui fazer pós-graduação. Aí eu pesquisei, achei uma pós-graduação em planejamento e organização de eventos na FAAP, em São Paulo. Tinha uma grande amiga, né? Tenho uma grande amiga, mas nessa época ela era jornalista, morava sozinha. E tinha um quarto lá. Eu falei, Gil, tô indo. Ela falou, vem. Me espera que eu tô. Vem. Larguei. Peguei minhas coisas e fui para São Paulo.
E aí comecei a fazer a pós-graduação e através de pessoas que eu conheci ali na pós-graduação, eu fui chamada para trabalhar numa grande empresa de organização de casamentos. E foi aí que a coisa realmente começou. Foi aí que eu realmente me introduzi no mercado de eventos sociais, de organização de casamentos. E foi automático a mosquinha azul do casamento ou não? Menino, você sabe que assim, eu sempre falava, ai gente, não quero trabalhar com casamento. Ai, muita frescura. Ai, não vou aguentar. Porque eu tava tão acostumada com aquela coisa de empresa. Então você ia, preenchia lá os formulários, era tudo muito preto no branco, muito... Procedimento certinho. Não tinha aquela coisa de você ter um contato maior, ter um sentimento, ter um... Afeto. Exatamente, ter um afeto. Então, quando eu comecei a trabalhar, gente, eu lembro do meu primeiro evento lá em São Paulo, pela empresa que eu trabalhava, que eu parei, eu olhei aquilo tudo, eu lembro que a primeira coisa que eu vi foi uma decoração toda branca. Eu parei, eu ficava assim, ó. Passou a chefe, dona da empresa, falou, batia no meu queixo para fechar, porque eu fiquei tão encantada. Aquilo me encantou de um jeito e foi, acho que foi mesmo. No primeiro evento eu tomei a picadinha. Então, e a partir daí eu não consegui mais largar. Fiquei um tempo trabalhando em São Paulo, terminei minha pós-graduação e aí resolvi voltar para Rio Claro. Né? E abri a minha agência em Rio Claro, então, em 2010. Nós temos aí 13 anos de ano em forzados, cerimoniais e eventos em Rio Claro. E eu adorei que você contou isso, porque por vezes as pessoas dizem assim, ela é cerimonialista, não precisa estudar graduação, pós-graduação, grandes empresas em São Paulo, para ter esse know-how que você tem agora. Exatamente. Muitos acham que é só sair, fazer da prima e sair fazendo, né? Isso, eu sei organizar. Sempre organizei festas, vou começar. Se as pessoas realmente tivessem a real noção do tamanho da nossa responsabilidade... Nossa, tremenda. Né, o tamanho da responsabilidade que a gente tem em realizar sonhos de pessoas. E isso é uma coisa também que eu acho muito diferente na parte de evento social, na parte de casamentos, aniversários, enfim, realização de sonhos. É diferente. É diferente de você fazer um congresso. Congresso, ano que vem, você faz outro. Se sair alguma coisinha ali, você conserta, tudo certo. Casamento não, é único. Aniversário é único. Bodas é único. Você não tem uma segunda chance de fazer aquele sonho ser realizado. Então, a responsabilidade que você tem nisso é imensa. É imensa. E isso é uma coisa que eu tenho como a minha pedra filosofal. O que te move. É o que me move. A responsabilidade de fazer para os meus clientes como se eu estivesse fazendo para mim. Então, eu acho que acima de tudo é isso. Que coisa linda. Fiquei feliz. Bacana, né? E você, Marcelo, como é que você começa? Eu começo também desde, vamos falar assim, garotinho, né? Meu pai era fotógrafo. Então, a gente já tinha uma história de fotografia na cidade, né? Então, eu tinha aquela referência dele de fotógrafo, mas eu queria algo diferente. E aí, eu ia ver ele trabalhar, ele queria que eu fosse trabalhar com ele, e aí eu me encantei primeiro pela filmagem, que era a filmagem do casamento. Ele já fazia casamentos, eventos sociais, né? Já há muito tempo, já tinha empresa estabelecida em Rio Claro, e eu, garotinho, 15, 16 anos, até um pouco antes, eu já ia lá para segurar a luz, era o ajudante de luz que fala, eu carregava a bolsa, coisas assim. E paralelamente, eu continuava estudando no colégio ainda, né? Depois faculdade. Mas a paixão estava ali já e eu queria fazer filmagem. Já estava no sangue, né? Já, eu queria fazer filmagem. Meu pai fazia foto, eu queria fazer vídeo. Eu achava o máximo. E eu me empenhei muito rápido. Com 17 anos eu já estava fazendo filmagem de casamentos. Já tinha assim 16, 17 anos. E uma coisa engraçada que apareceu um dia para mim, me apresentaram por um cliente. E a noiva olhou e falou assim, mas é aquele menino que vai filmar, né? Não. Muito novo. Será? Aí o rapaz trabalhava com meu pai na época, né? Falou assim, que ajudava a fazer o atendimento ao cliente, né? Falou assim, não, mas ele é novinho, mas ele filma bem. Pode ficar tranquilo que ele vai garantir. Ele dá conta. E foi indo. Eu fui fazendo vídeo até que eu me senti instigado a mudar para fotografia. Que era do mesmo ramo, mesma área, só pequenos detalhes, né? Isso aos 22, 23 anos. Dela pra cá,
só fotografia a vida inteira de evento social que eu sempre fiz. Né? E é curioso, né, Marcelo? Porque para vocês, a atuação está diretamente ligada também com as mudanças tecnológicas, né? Então, imagino que você já acompanhou diversos momentos, né? De, sei lá, chegou o cartão de memória, que tudo impacta, né, na profissão de vocês. Eu vi acho que umas 2 mudanças grandes. Uma delas foi muito grande, eu falo que quando saiu do filme analógico, que a gente conhece, o 35mm, né? Sei. Que é o que a gente colocava na máquina e tinha que revelar no outro dia. Até depois veio o digital. Hoje ainda está o digital, mas agora com as mídias sociais, celulares, também já está tendo uma nova evolução, né? Porque tem a questão do imediatismo, né? Sim. Todo mundo quer postar aquela foto na hora. Imagina na época de revelar o filme. A gente tinha um laboratório, quando eu era moço, né? Vamos falar assim, molecão, que demorava 24 horas. Era o máximo. Era tempo recorde. Nossa, olha, amanhã seu filme tá pronto. Porque até antes disso, mandava pra Curte, que era uma empresa em São Paulo, tipo a Kodak, assim, e que demorava uma semana para revelar. E no interior não tinha. Isso em São Paulo, né? Imagina no interior de outros estados, né? É mais escasso ainda. E aí, quando montou o laboratório de um dia, era o máximo. Depois, revelação em 1 hora. Aí todo mundo esperava até. Levava para revelar a foto do final de semana, né? Daquele filme que levou por uma viagem. E queria ver logo as fotos. Então, com o advento do digital, mudou tudo. A forma como consome, a forma como se vê as fotos, né? E fotografia é algo tão encantador que, por vezes, a gente vê o casal abrindo mão do filme, do vídeo, mas a fotografia não. Sim. A preocupação minha sempre foi essa. Meu pai falava, a forma como se consome fotografia vai mudar. Seu pai já dizia. Ele dizia isso. Ele já é falecido, mas ele falava. E realmente, está mudando. Mas eu acho que está tendo mais, né? Mais interação, mais as pessoas querem ver fotografia, mais querem ver imagens. Então, acho que é encantador, exatamente o que você falou. A gente tem um momento registrado em alguns momentos específicos, como um casamento, um evento social, que é o que a gente está falando hoje, né? Eu tenho respeito absoluto pelo trabalho de todos os fornecedores, mas do fotógrafo em específico, é o que vai eternizar o trabalho de nós todos, não é, Vanessa? Então, eu me preocupo com a minha movimentação, inclusive, para não prejudicá-los e para garantir a eles os melhores ângulos. Porque é uma responsabilidade gigantesca. Nós mesmo, no caso eu, de decoração, eu encontro com eles e falo assim, manda foto para mim. Porque uma coisa é diferente você tirar foto, né, pelo celular e depois eles mandando as fotos para nós. E até uma propaganda maior, porque fica bem melhor as fotos. Qualidade, o olhar, a sensibilidade. Essa união nossa, né, dos profissionais que estão envolvidos no dia do casamento, realmente é muito importante. Vanessa, e você? Como é que você começa a sua empresa? Bom, Ou você sozinha? Como é que foi o início? Na verdade, eu comecei com 13 anos de idade. Falei, meu pai, quero trabalhar. 13 anos, naquela época, tal. Mandei. Meu pai levou eu para trabalhar numa floricultura. Me encantei, fui me apaixonando. Aí ele trabalhava com decoração de casamento. Eu fui aprendendo. Nunca fiz curso, nunca fiz nada. Só de olhar, eu me encantava. Depois saí de lá, comecei a trabalhar em outras floriculturas. Até que um dia eu recebi uma cliente nessa floricultura. Ela falou assim, por que você não faz a decoração? Investe, eu falo pra você, faz o meu. Eu falei assim, mas gente, eu não tenho como. Ela falou assim, não, eu confio em você, faz. Aí nesse dia me deu carta branca, eu comecei a fazer. E depois, nesse meio termo, eu saí, trabalhei em empresa. Que ano, mais ou menos? 2000, mais ou menos. Eu tinha 13, hoje vou fazer 43 essa semana. Então, 30 anos atrás, vou falar aí de uns 25 anos atrás, mais ou menos. Aí eu trabalhei, parei com a floricultura, fazia bico, ajudando, mas eu trabalhei 9 anos numa empresa. Saí da empresa, falei assim, não. Eu recebi um apoio de uma pessoa que foi nossa madrinha. Não, vou montar a minha floricultura. E ela me deu o maior apoio. Hoje ela é falecida, a Elisa Barbosa. A nossa portuguesa, que deu nosso pontapé inicial e ajudou a gente muito.
E foi onde que meu atual marido me deu maior força pra gente tocar, me apoiou. Ele trabalha em empresa e me deu maior apoio. Ele trabalha na empresa semana e final de semana ele me ajuda. Então a gente apareceu, começou a surgir a loja, era um outro nome. Aí a gente pegou e falou assim, não, faz 14 anos que a gente falou, vamos montar a nossa. Então existe Rosa Vermelha. Decoração até então, 14 anos já no mercado. E aí, inclusive, um abraço pro Thiago, que está aqui nos bastidores, nos acompanhando. Grande Thiago. Um grande usuário de shampoo, né? Foi lindo, meu careca, Eu também, gente. Eu também. Foi Ô, uma Vanessa, grande mancada. E aí, a gente observa diversas mudanças também Sim, com decoração através dos tempos, né? Sim. E como é que você acompanha essa movimentação? Como é que você se mantém atualizada? Eu procuro, assim, bastante olhar material, estrutura. Eu gosto sempre de estar com estrutura nova. Procurar ver onde vende, mas tentar fazer diferente. As minhas estruturas para tentar ser diferente dos outros. Inclusive, eu tô com mesa nova. Se tudo der certo, estreia esse final de semana. Eba! Estrutura nova. E a gente tem que ter atualizado. Estrutura que você diz, assim, mesa de mobiliário. Sim, sim. Vasos, peças de decoração, né? Que, você começa a ver, quando começou e aí vai passando o tempo, você vê as diferenças das mesas, jardim suspenso, caminho, arranjo de mesa de convidados, buquê de noiva. Então, tudo isso requer procura. Hoje mesmo era para estar começando um curso online da escola de decoração. Hoje, amanhã e quarta-feira online. Eu me inscrevi, estou participando. Só não coisei hoje por causa do curso. Do nosso programa aqui, gratidão imensa, tá vendo, sim, gente? Ó. Mas está tudo sendo gravado e eu estou fazendo aulas online, sim. Muito bom. O tempo todo se renovando. E vocês? Precisa, né? Anne e Marcelo, atualização no ramo de vocês. No meu caso, tem alguns workshops. Hoje tem transmissão online, tem os cursos online hoje em dia. Mas eu fiz sempre a vida inteira presencial. São Paulo sempre foi a meca vou falar assim aqui no Brasil, né? De fotógrafos experientes, referência pra gente. Eu tive uma referência em 2013 que deu uma mudada na minha vida. Eu tive uma referência de um fotógrafo muito famoso, chamava Everton Rosa. E era uma pessoa que eu me espelhava nele. A gente sonhava em ser como ele, vou falar assim, né? Era um fotógrafo grande. Tive sorte de conhecê-lo lá em São Paulo. Você teve, né, Ana? Você trabalhou com ele. Trabalhei com ele. É sensacional. Uma postura profissional, qualidade fotográfica e grandes eventos. Então a gente sonhava, desejava isso. E por que não aprender algo com ele? Aí fomos descobrir que ele tinha consultoria, que ele tinha curso, e a gente foi aprendendo com... Ele foi um deles, né? Logo depois a gente participava de um congresso anualmente, chamava Wedding Brasil. Então, todo ano vinha fotógrafos, pessoas da área, do exterior, muita gente famosa, muita gente boa, realmente, do mundo. Era de muito boa qualidade. Você ia lá beber direto da fonte. Isso. Saía com a cabeça desses eventos realmente fervilhando de ideias, né? Composição, fotografia, qualidade, atendimento, formas de atender e principalmente tecnologia. E é o que a gente achava que ia fazer a grande diferença nas nossas fotos, né? E que impacta tremendamente, né? Sim. E você, Ana? Eu tive a grande sorte de poder fazer essa pós-graduação em São Paulo. E eu conheci pessoalmente algumas das escritoras dos livros que eu usava na faculdade, na graduação. Elas eram minhas professoras. E isso foi sensacional. Então, assim, Ana Lucover, Brasília, de Arruda Botelho, Vera Simão, do Casar. Então, assim, eu sempre busco o conteúdo delas na internet, cursos, quando elas disponibilizam, porque são pessoas que vale a pena você conhecer. E eu pude beber dessa fonte, assim, bem próxima. Eu tive o grande prazer de conhecê-las pessoalmente, conviver com elas durante 4 anos. Grandes mestras por perto. Papisas maravilhosas. Muito bem, vou colocar o nosso primeiro quadro na mesa, é o quadro Me Conte Uma História. Eu começo uma frase e vocês terminam. A primeira tem que ter a ver com algum sufoco que vocês passaram.
Ana Inforzato. Ei. Nunca me esqueço do dia em que... Olha, assim, na história toda da empresa tiveram muitos, mas teve um que foi faz pouco tempo. Inclusive, minhas meninas vão assistir e elas vão lembrar muito bem disso. Viu, Jaqueline? Jaqueline maravilhosa. A nossa equipe por detrás, Né? Nossa, a minha equipe é sensacional. Mas nesse dia, eu vou falar, se eu não tivesse Jaqueline, eu não sei o que eu faria. Nós estávamos celebrando um casamento na igreja e uma das madrinhas começou a passar mal, né? E nossa equipe na igreja, normalmente eu deixo 2 pessoas próximas ao altar, uma cuidando dos músicos, outra de olho mesmo no altar, posicionamento. E eu estava no fundo com mais uma, né? A gente faz as entradas. E a Jaqueline passou um rádio para mim, ela assim, Ana, tem uma madrinha que não tá bem. Ana, a madrinha não tá bem. Ana, a madrinha caiu. Ana, a madrinha... Real time ali. Eu assim, tipo, oi? Ana, a madrinha tá convulsionando. Ana, a madrinha tá espumando pela boca. Falei, meu Deus. Falei, Jaqueline, acalma todo mundo. Então a Jaqueline pegou, virou a madrinha, olhava pro padre e fazia assim, pode continuar. Tá tudo bem, pode continuar, tá tudo bem. Eu chamando o SAMU lá fora, né? E a madrinha, coitadinha, tendo uma convulsão, e a Jaqueline segurando, e a madrinha convulsionando. E a Jaqueline plena. Mas ela tá corretíssima, né, gente, num momento como esse. Padre, pode continuar, tá tudo bem. Tudo sob controle. Isso era em que momento da cerimônia? No início? Meio? No meio da cerimônia, no meio. Como? E ela tava muito emocionada, ela teve um pico de pressão e... caiu. Gente, que tenso. E convulsionou. E aí, mas aí deu tudo certo, tá tudo bem, ela está bem, ela se recuperou. SAMU foi rapidíssimo, chegou, removeu a madrinha. Ela saiu pela igreja mesmo ali? Saiu de maca, saiu. E o casamento saiu. acontecendo? Continua. Tá tudo bem. Foi assim. Ela voltou ou não? Não deu. Aí não deu tempo. Ficou internada. Foi direto Ficou para o hospital. aquela noite, direto para o hospital. Aquela noite ela ficou em observação. Mas tá tudo bem. Depois eu liguei para os noivos e tá bem. Tudo bem. Mas foi um baita de um susto. Esse é o sufocão. Marcelo Zanelato, nunca me esqueço do dia em que... Tem um que eu não esqueço, ele é muito antigo, que marcou muito pra mim, porque eu era muito garoto ainda. Então, pra mim, o casamento ainda eu tava aprendendo muito ainda, né? Então, é uma história que hoje a gente acha ela engraçada, mas na época foi um pouquinho trágica, vamos falar assim, né? A gente estava na igreja, uma igreja lá de Rio Claro, e eu era o assistente do cinegrafista ainda. Eu tava ali com aquela luz, antigamente se usava aquela luz atrás da câmera, né? Eu tava atrás dele. Eu escutei alguém levantando na igreja falando alto, uma moça. Falando alto e vindo de frente. Ninguém entendeu. Não dá tempo de você ter uma reação, né, às vezes. É tão inesperado. Foi inesperado. Algum parente próximo já foi levantar, porque conhecia a pessoa. E foi levantar rapidamente, mas não deu tempo. Ela chegou no altar, já subiu e pau! Agrediu quem? Deu um tapa na cara no rosto da noiva. Ai, quem era? Ai. Não tô falando o nome. Quem era? A ex? Não. Então, todo mundo... Na época, assim, era uma família conhecida na cidade. E surgiram uns burburinhos. Ai, será que era da amante do noivo? Aquela coisa de novela. Não, era algo mais simples. Era uma prima. Mas ela não tinha... Ela tinha um... Como vou falar assim? Eu não sei explicar. Algum distúrbio, né? Exatamente. Essa é a perfeito. palavra. Me vindo a palavra. Um distúrbio ela tinha, emocional. E a família já conhecia. Já mas não imaginava que ela tinha essa atitude. Não conseguiram conter a tempo. A tempo. E os demais convidados talvez não soubessem dessa deficiência. E muita gente da família sabia. E acabou não sendo nada grave. Mas, aos olhos de quem não conhece... E como então, essa é uma história que a gente não sabia como lidar com isso. E o padre? Então, o padre parou. Ele realmente travou. E daí já veio alguém, já tirou ela de lá. Mas a noiva começou a chorar. Sentida. Aí ficou... A gente assistiu o vídeo depois, porque na época a edição não é como é hoje. É moderna. Aí você fazia um corte lá na edição. Então o vídeo você vem assistindo. De repente, para cortar essa parte, tirou a parte dela. Sim. Então, mas daí volta ela chorando. Porque o resto do casamento ela chorou todo. Nossa, ela ficou arrasada. Na festa foi tudo bem. Hoje a gente encontra ela na rua, diga assim pra ela, se você encontra ela. Agradeça por não ser nos dias atuais, que todo mundo tem um celular.
Você não estaria em tempo real em todas as redes sociais. É verdade, Ninguém com filmou, certeza. fotografou, só temos nós. Só O vídeo você. ainda foi cortado ainda, porque ficou... Editado. Não queria ter aquele momento pra guardar, Você tem né? esse vídeo, Marcelo? Tá em algum lugar. Não duvido que tenha. Não duvido Arquivo, que tenha. fotógrafos têm arquivos, né? É Cinegrafistas. Vanessa Torezin, nunca me esqueço do dia em que... Eu tive um casamento, tava marcado, era num domingo. Ah, maravilha, um domingo. Eu atendo minhas clientes no domingo até meio-dia. Ah, tá marcado para 5 horas. Tá, beleza. Ah, dá tempo de eu almoçar, tava tudo adiantado. Vou almoçar na minha mãe, vou fechar a loja, vou almoçar na minha mãe. E vou pro casamento. Eu chegando umas 3 horas lá, tempo Ótimo. suficiente, né? Finalizar o que eu comecei. Quando deu umas 2 horas, o dono do buffet me ligou: Van, que horas que você vai vir? Falei: eu vou lá por umas 3 horas. Van, mas o casamento começa às 3. Falei: como assim? A noiva me passou 5 horas. Ai. Nossa, aquilo lá nem parei na minha mãe, já fui direto. Fiquei nervoso, que daí eu falei assim, o que eu tinha tempo de sobra, acabou não tendo praticamente esse tempo, né? Mas é a mudança de horário que acabou não passando pra gente. Eu tenho um perrengue maior da Vanessa. Verdade. Tenho, babado. Só vou falar só um nomezinho. Morro do Fogão. Não, nem. Não. Esse daí Morro é do uma catástrofe. Fogão. Não faço, pode pagar 10 vezes o valor, não faço. Não me chama, não me convida pra trabalhar Não lá. sobe. Não. Judiação. Não, subir, sobe. Eu cheguei. A questão é tirar as pessoas de lá pra fazer o casamento. Eu cheguei. Essa criatura chorando. Juro por Deus, chorando. Ela só aconteceu? não fui embora porque você não atendeu. Eu falei, eu não atendi porque tem sinal. Aquele lugar é meio do nada. Verdade. Na verdade, o que aconteceu? A gente chegou primeiro que todo mundo, porque até então eu vou montar. Os noivos tinham deixado reservado a área Teoricamente, livre. né? É. Teoricamente. Aquele não é um local É privado, um local né? privado. É meio Então, aberto, vamos é dizer assim, aberto. né? Então, o pessoal vai lá pra passar a noite, acender Acampa. fogueira, ver, acampar. Tá, aí maravilha. Chega eu com meu marido, caminhãozinho, tava tranquilo e tal. E aí, mas e onde que eu vou montar? Um monte de gente com cabana, fogueira, todo mundo chapado. E aí eu falei assim, E o pessoal aí brigando eu com a chegando Vanessa, com as brava, flores, né? descendo, o pessoal achando, já começou já a falar, e vai fazer macumba, alguma coisa nesse sentido, e Fazer piada contigo. sim, vai velório, é funeral, essas coisas, né? Aí eu falei assim, não, gente, simplesmente, daí o cara que diz que ia reservar o lugar não reservou. E o pessoal não saía. Eu falei assim, eu tentando ligar, sem sinal nenhum. Falei, o que eu vou fazer? Daqui a pouco começa a chegar o pessoal, eu preciso montar a trave, montar corredor, cerimônia, tudo. Falei, tentei, esperei o pessoal chegar, o pessoal tudo pra ajudar a tirar Aí o pessoal. chegou as duas delicadas, né? Que sou eu e a Carla. Gente, Carlinha, maravilhosa, Até então, eu tava gente. Carlinha da chorando. minha equipe. eu estava chorando. Carlinha é maravilhosa, né? Ela assim, não tem Sim. problema não. O Digão tá chegando aí, as cadeiras estão chegando, a gente pega a cadeira, sai dando cadeirada em todo mundo. Foi o Digão, chega grandão assim. Falei, sensacional, me dá uma cadeira, vamos. Bom dia, pá! As pessoas foram se tocando. Foram tomando cadeirada. Indo. A gente Tenso resolve. Limpando a isso. fogueira do meio do A corredor. gente vai resolver. Você foi de convidado nos casamentos. Convidado nos casamentos. Cheguei depois. Até então não vi. chorando. Você perdeu essa parte. E Foi tava tudo impecável quando você Tava chegou. impecável, Ju. Tá vendo? Tá vendo? sensacional. Depois a gente ri dessa situação, Mas mas, o até dia foi então. tenso. Aquele dia eu tremi, eles chegaram e Que tava tremendo. judiação. Esse foi sufocão. E Acho eu que esse recebi ganhou. proposta depois disso pra fazer lá, não Você peguei. agradece. Obrigada. De Sinto jeito. muito, não. Gente, o lugar é lindo, maravilhoso. Não me deixe, não queime o lugar, claro. O lugar é lindo, maravilhoso. Mas não invente de casar lá, pelo amor de Deus. Anne Forzato, sempre dou risada quando me lembro. Então, gente, você sabe que eu tava conversando com o Marcelo e com a Vanessa sobre isso, porque eu não lembro, assim, de coisas engraçadas. Daí a Vanessa fica lembrando de coisas engraçadas que eu faço. Só que eu não acho engraçado. É engraçado para nós, Pra né? nós. Porque eu caio. Uns ai, tombinhos, gente. Eu tenho um pequeno problema, assim, de equilíbrio. No físico, meio tá, ali da gente? correria. Eu caio. Então, assim... Eu fui fazer... É engraçado pra quem Ela foi vê, fazer né? visita técnica e eu não pude ir com ela. Ela pegou e falou, Van,
você não sabe da maior. Levei um capote toda ralada. E ela ia viajar pra praia no dia seguinte, toda ralada. A gente ri, mas primeiro pergunta, claro, né? Como é que tá? Não, ela ri primeiro, depois ela pergunta. Não vem com essa, não. Eu te conheço, Vanessa. Não, mas eu caio. Então, assim, as coisas engraçadas, na verdade, são as coisas que acontecem comigo, que é engraçado pros outros. Mas pra mim, não, porque eu sempre me arrebento. Eu vou contar uma nossa, então, pra você. Casamento em Ipeúna, Ana lá fora do espaço, descendo a noiva do carro, eu já posicionado, o noivo à minha frente, os padrinhos ali. De repente, eu começo a ouvir assim... Ai, é verdade. Eu falei, gente, não, pior. Drone, eu tava num pergolado, eu fiz assim, ó. Que eu vi os convidados todos olhando pra cima. É verdade. Aí eu fiz assim, o que tá acontecendo? Aí eram 2 rapazes, como chama aquilo? Ai, como é que é o nome daquele... Parapente, né? Paraglide. Aquele que tem um motor nas costas. Tá. Vindo, tal, eu perguntei pro noivo assim, você conhece? Ele falou, não. Falei, então tá bom. Já pensei assim, ai meu Deus, vai dar problema. Passaram. Daqui a pouco começa a ouvir mais forte. Eles passaram mais baixo e um deles gritou assim pro noivo, não casa não! Falei, gente, que eu queria tanto ter um estilingue. Queria tanto. Todo mundo riu. O noivo riu. Falei, se tá todo mundo olhando pra gente, eu vou rir pra dar uma descontraída. Eu dei uma risadinha, mas eu só pensava assim, se eles voltarem durante a cerimônia, eu vou ter que dar um jeito de improvisar aqui e continuar, porque eles vão voltar. Graças a Deus foram embora, né? Ai, que bom. Foram embora. Mas cada uma... Quem imagina que vem alguma coisa do céu? Paraglide? Só com a gente também, Aí né? Eu perguntei pra ele, é comum? Ele falou, não, aqui tem muito voo de helicóptero nas empresas, tal, nem pode, tem um sobrevoo tão baixo. Não é comum. Falei, gente, como é que pode? Justo agora, nesse horário, eu imaginei que fossem amigos dele. Pois é. Porque ele era piloto, né? Ele é piloto poderia ser uma brincadeira. de helicóptero. Exato, meu primeiro raciocínio foi esse. Marcelo Zanelato, sempre dou risada quando me lembro. Mesma coisa, falamos com a Ana sobre alguma coisa engraçada, a gente não vinha na cabeça. Mas tem algumas coisas que acontecem que talvez não seja engraçado para nós, mas seja divertido. E coincidentemente, eu lembrei de um tombo também. A Ana me falou, eu falei, pô, eu falando agora, eu lembrei que eu estava um dia num casamento na Fazenda Santa Gertrudes. E eu achei muito bonito o carro. E na hora da saída, eu queria pegar aquela emoção deles. E tinha um caminho, e na lateral também tem um caminho lateral. Porém, ele tem alguns degraus. E à noite não dava pra enxergar, né? E eu emocionado, achei que o casamento era bonito demais. Um carro era um Rolls Royce, conversível, casal lindo, fogos no fundo. E eu vibrando, fazendo a foto, já olhando, vendo, bom, saí correndo de costas e clicando. De repente eu bati o pé e eu virei de ponta cabeça, né? Salvou a câmera. Não, então, e a câmera caiu em cima de mim. Não fez nada. No sorte que eu olhei pra câmera. A primeira coisa que eu bati, não olhei. Salva a câmera! Aí sabe quando você olha assim, deu tempo de você olhar, você vê o carro passando e o casal assim, olhando pra mim. Olha o nosso fotógrafo. Você tá bem, querido? E o carro não parou, foi embora, né? Bom, acho que eu peguei o lance, eu não perdi, né? Saí dali, levantei, né? Dei uma limpadinha e fui até eles lá, que eles pararam lá na frente. E foi isso. Foi a primeira vez que eu cheguei, o noivo sorrindo. Ele tava rindo, tava achando engraçado. E a noiva preocupada. Você tá bem? Você tá bem? E não se machucou. Não tinha feito nada. Agora eu vou te contar uma coisa. Fazenda Santa Gertrudes, vira e mexe, aparece aqui em alguma história com tombos. Olha, mas é muito fácil cair lá. Muito. Eu já caí várias vezes. Mas acho que é por causa não duvido. do terreno, talvez, que tem área iluminada. Mas eu não tava andando na área iluminada, eu tava fora dela, né? E tem as muretas. Eu não deveria estar ali. A divisão dos caminhos com a área buracos, assim, antigamente, onde você cava É uma de uma facilidade ali de cair, que é uma maravilha. Muito bom. Vanessa, sempre dou risada quando me lembro. Falando em tombo, realmente. É verdade. Tá vendo? Não sou mas só no meu caso, eu tinha que retirar a estrutura. E nós fizemos um casamento, mas caiu um pé d'água enorme. Tinha feito arco, colocado tapete e tudo. Fui para tirar. Eu olhei de um lado minha filha, mas levou um tombo, um escorregão, porque todo mundo saiu. Né? Tava indo embora por conta da chuva. Daqui a pouco eu vejo minha filha plantada no chão, ajudando a tirar a estrutura.
Fui tentar socorrer ela chorando, dar risada no chão, na lama, literalmente na lama. Aí eu fui pra poder ajudar e também levei E caiu junto. Capote junto. Então, Parabéns. E nessa Foi hora- Rita Giovana. Nessa hora a gente sente falta do Marcelo lá por perto, né? não, graças a Deus que o Sotal já tinha ido embora. Isso acontece Porque isso? Você registra, Marcelo? Claro, né? registra. Eu registraria. Eles são muito Então, assim. nesse ponto, eu Você sempre é tenho solidário. dó. Eu sempre tive Marcelo dó. é. Marcelo, sim. Marcelo mas é uma tem boa um pessoa. Sotal Preciso que não. aprender a registrar depois que Não eu vou, né? precisa. Eu acho. Eu acho Você é também. muito inspirador. Pra depois tirar sarro. Marcelo, Tem uns foto, que tira, depois vê se tá talvez bem. Não, a o gente Marcelo ia comendo. primeiro perguntar se bem. tá tudo bem e depois rir. Meu marido, às vezes, leva buquê de noiva nos estúdios, nos salões. Porque ele... um homem chegar com buquê desse jeito. Então, muitas fotos tem do meu marido. É verdade. Ele entregando, então depois a turma tira sarro. Eles aproveitam o pessoal que tá comendo. Pega cada Nossa. coisa. Nossa, não, eles são cruéis. Mas a gente se diverte. Mas ele é mais bonzinho. E Marcelo, Depois- ganhando pontos e Cara, tijolinhos no céu. Marcelo botou uma foto minha no jornal uma vez, Tá cara. vendo? Não lembro, tá vendo? Nossa, Marcelo. O quê? Agora conta. Não, a foto tava... Nossa, sabe quando pega assim, o teu pior ângulo? O pior. Pegou bem de lado. Falou, não. Não, essa E não, foi troca, para... né? Foi numa casa aberta que a gente fez. Tá. No Festa e Casamento. Ou às vezes eles chegam... Eu tava no microfone lá, que eu sou péssima com o Ai, a gente microfone, se fico pegou nervosa. num lance ali, Aí o né? Marcelo tava ali, ele tava, lógico, em tirar a foto do momento. E você não era tava no minha, momento. só que eu estava no momento. No momento de interesse No de momento. Marcelo. Foi parar no jornal. Eu me emocionei demais quando... Ai, cara, ó. Então, você sabe que essa história, eu acho que foi a mais emocionante da minha vida. E eu não sei se eu teria uma tão emocionante assim. E, na verdade, espero que não tenha. Né? A gente foi chamado. Na verdade, eu conversando com uma profissional de locação de roupa para festa. E ela conversando comigo, isso há muito tempo atrás, eu acho que deve ter o quê? Uns 7 anos, mais ou menos, que isso aconteceu. 6, 7 anos. Ela falou, ai, Ana, então, tem uma mocinha que vai fazer 15 anos. E o sonho dela é a festa de 15 anos. Porém, infelizmente, a família não tem condição de fazer essa festa. E ela tá passando por um tratamento de saúde muito grave e tal. E a gente gostaria de ajudar. Eu falei, na hora, eu falei, bora. Contem comigo. Falei, bora, vambora. E nós nos juntamos e foi muito bacana, porque o nome dela era Ana Luísa. Né? A Ana Luísa, ela fez um tratamento muito longo contra um câncer, né? E aí, eu me lembro que quando nós entregamos a festa para ela, e daí vários amigos, vários parceiros entraram e a gente fez uma festa muito legal para ela. E eu lembro que a Ana, ela tava na cadeira de rodas já, né? Na época do aniversário dela. E ela levantou e ela dançou a valsa com o pai. E, cara, foi a coisa mais linda que eu já presenciei na minha vida. Que impactante. Foi, e assim, aquela imagem, o rostinho dela, e isso nunca vai sair da minha mente, é o que eu quero guardar realmente dela. Nós perdemos a Aninha 1 ano depois, antes dela fazer 16 anos. Que coisa. Então, mas a minha lembrança dela é aquele rostinho, ela dançando a valsa com o pai, aquele vestido pink maravilhoso, que foi ela que escolheu, e um momento tão feliz para a família e para ela. E foi isso. E provavelmente um dos últimos momentos de felicidade plena que ela teve, né? Porque se ela estava tão debilitada e algo maior a fez se levantar, né? Sim, sim. Felicidade. E é um sorriso, amor, ela né? sempre com um sorriso no rosto. Maravilhosa. Ela- Aquela menina... Aquela É. menina, ela vive nos nossos corações para sempre. Porque ela é... Mas é o que faz a gente brilhar a nossa profissão, né? Isso. Eu acho que é o que faz o nosso coração Isso. continuar Que é quando na a nossa gente profissão e não quer para. parar. É aí que eu entendi a dimensão do sonho. Do sonho. Foi Isso. aí, foi nesse dia. Porque é aí que a gente para observar o que a gente está fazendo e por quem a gente está fazendo. Porque por vezes a gente está na repetição. E precisa acontecer uma situação como essa para a gente Acordar. avaliar. Sim. Né? A gente toma um sacode, um choque de realidade, porque sonho é aquilo, gente. Foi muito forte.
Muito bom. E para eles que vivem, a família, né, que viveu isso daí é muito forte, Nossa. imagina. E a gente poder participar e contribuir com isso, né? E provavelmente a Prazeroso. família revisita esse momento com muita frequência. Porque se ela morre um ano depois, provavelmente ela foi ficando debilitada cada vez mais, né? Sim. Então, provavelmente, o momento positivo que está na memória da família é esse que eles realizaram, né? Profissionais. Todos juntos. Marcelo Zanelato, me emocionei demais quando... Então, João, acho que a gente tem vários, é verdade. Eu tô falando, eu tô brincando, eu falei assim, acho que eu tô ficando mais velho, eu tô ficando mais coração mole, né? Eu tô me emocionando. Ainda bem que não é o contrário. Ah, é bom. Não é? O pessoal às vezes fala que é o contrário, né? É. Não, eu tô derretendo. Que bom. E tô me emocionando nos eventos. Às vezes um casamento, eu vejo, olho pra mãe, porque eu tenho que olhar para as pessoas para ver a reação. Eu gosto de observar, eu sou muito observador em pessoas. Aí eu olho pra mãe, olho pra avó, olho pra tia, eu vejo às vezes uma lágrimazinha correndo, eu vejo alguém emocionado. Criança. Eu vejo às vezes uma criança entrando com a aliança, ela olha para a noiva, você vê o olho brilhando e escorrer uma lagriminha. Ah, que bonito. Então isso pra mim mexe, eu já me emociono só de falar. Então realmente eu não tenho uma específica, eu tenho várias. É a leitura da emoção no outro. Sim, porque eu consigo ver isso com muita facilidade. Por ter essa liberdade de poder observar e registrar, tá ali fotografando, né? Eu costumo dizer, Marcelo, que a gente que está ali observando a cerimônia de frente, a gente tem essa dádiva. Sim, a gente tem uma dádiva, eu falo isso. Porque por vezes os outros fornecedores estão vendo a mesma visão do convidado, nos olhando. E as costas do casal. Nós estamos vendo as emoções o tempo inteiro. Eu também tenho problema com pai e mãe. Eu vou junto, às vezes, eu choro junto, tal. Passa, às vezes, alguma história da nossa família, alguma coisa, a gente revisita olhando alguma coisa eles, no né? subjetivo, Nossa, gente, por vozinha, vezes, né? vozinha. Ai, me quebra. É verdade. Muito bom a emoção do... A emoção, essa realmente é forte, viu? Você, Vanessa, me emocionei demais quando... Também eu tive um caso parecido. Da Ana Luísa, eu também fizeram a proposta, só que daí depois apareceu uma outra decoradora que fez. Mas também eu estava ali para poder ajudar no que fosse preciso. Conheci a Ana Luísa também. E só que eu não consegui participar, que já tinha outras pessoas no lugar. Mas se uma resolveu, tá ótimo, né? Eu tive uma também que ela era cadeirante, que nós também juntou o pessoal, tudo do nosso grupo. O sonho dela era entrar de carruagem, tudo. Então, conseguimos ter uma carruagem para ela, cadeirante. E foi uma festa linda. Eu chorei do começo ao fim, porque eles queriam que todos os profissionais estivessem presentes nesse dia, né? Dela. Foi uma cerimônia... Eu sou chorona por natureza, então qualquer coisinha eu tô chorando. E uma também que eu tive com o Vandrian. Também ele tem problemas nos ossos, né? Então, ele ama DJ, ele é apaixonado por DJ. Até vários DJs nesse dia. Passou a aparecer, chegou um som, uma Saveiro com um DJ. Ele tocou. Ele é uma pessoa incrível, 18 anos dele. Daí falou, Van... Nós vamos fazer, assim, a família não tem condições, o sonho dele é ter uma festa. E nós fizemos uma festa de 18 anos. O Vandrian, um beijão, Vandrian, adoro você, a família toda. Ele é incrível, incrível. E a gente pôde dar essa alegria para ele, sabe? Dele poder levantar e tocar e colocaram ele junto com os meninos DJ. Foi incrível, incrível. É a dádiva da nossa profissão, né, gente? Sim. Adorei os momentos compartilhados. Agora eu quero saber, começando pela Ana, as dificuldades, Ana. Dificuldades na assessoria, no cerimonial, do dia a dia da sua profissão. O que você destacaria as maiores nesse momento? Olha, bom, eu acredito que pós-pandemia, né? Nosso pós-pandemia, muita coisa mudou. As pessoas, eu acredito que assim, desde o poder aquisitivo das pessoas, tudo mudou. E eu acho que a nossa dificuldade hoje é realmente conseguir produzir um evento dentro das possibilidades do cliente, com qualidade, entregar realmente assim, fazer das tripas coração para conseguir produzir aquele sonho de uma maneira que o cliente consiga
né? A gente está falando de investimento financeiro. De investimento financeiro, eu acredito que no pós-pandemia essa seja a nossa maior dificuldade, né? Graças a Deus nós temos em Rio Claro, região, isso é uma coisa que quando eu vim de São Paulo eu tinha ficado muito preocupada de não encontrar bons profissionais à altura. E, gente, foi sensacional, porque o que a gente encontrou de profissionais maravilhosos em Rio Claro e na região, a gente não perde para São Paulo, a gente não perde para Ribeirão, a gente não perde para nenhuma cidade grande em questão de qualidade de fornecedores. São incríveis, né? Inclusive, o pessoal de fora pode vir, tá? Temos excelentes fornecedores com excelente preço. Rio Claro e região, muito bom. Mas, realmente, a gente viu que as festas diminuíram, ficaram mais enxutas, as pessoas estão realmente apertando o cinto para conseguir realizar os sonhos. Então, acredito que seja essa a maior dificuldade no pós-pandemia. Tô vendo Vanessa concordando, é isso? Sim, Você verdade. sente isso também? Sim. Com a decoração? Principalmente a decoração, né? É uma coisa que eu falo assim, a parte de decoração é complicado, a hora que você fala assim, fica um orçamento de 4 ou 5 mil. No caso, material, a maioria dos móveis são meus, então eu tento mexer um pouco, a estrutura é minha e tal. Mas a hora que a parte de flor... Porque assim, eu montei aquilo lá, depois eu tiro e jogo fora. Uma coisa é, vamos supor, DJ, a estrutura, você leva, você desmonta, você leva tudo embora. Meu caso pessoal de doces, bolo, essas coisas, a gente monta. Né? Sim. Não tem como reaproveitar. Não tem. Então, e o mercado de flor, gente, o pessoal fala, por que esse mês está esse preço? O mercado de flor, vamos supor, se eu pago R$1 a rosa essa semana que vem pode estar R$2, pode estar R$3. Tá um absurdo o preço das flores. Agora, começa a subir antes do Dia das Mães, até depois do Dia dos Namorados, o preço das flores é o que mais está alto no ano. E agora, o agravante é chuva e frio. E o frio, inverno. A maioria em estufas, mas mesmo assim, você tem lugares controlados para isso, mas não produz a quantidade necessária. Então, o nosso valor altera muito em relação a isso. E você tem que tomar cuidado nesse sentido, em dar valores para as pessoas e o que você vai prometer para a pessoa. Para não deixar prometer uma coisa. Já cheguei a não pegar a festa por conta que a pessoa exigiu uma específica flor. Eu falei, eu não vou assumir uma coisa que eu sei que não vai ter. É responsabilidade. É responsabilidade. Sim, sim. E você, Marcela, as maiores dificuldades para um fotógrafo hoje, na sua opinião? Acho que é parecido também. O pós-pandemia foi complicado. Na nossa área, muita gente que trabalhava... Porque a nossa grande dificuldade, eu acho que é a mão de obra especializada. Sim. Então, é ter uma pessoa ali que me auxilia, que também fotografa junto comigo, ou que faz o vídeo, ou que é um assistente. Mas ele tem que ter uma mão de obra realmente especializada, né? E a gente tenta treinar. A gente ou pega alguém que já está no mercado com experiência. Eu gosto de dar oportunidade para outros parceiros meus para trabalharmos em conjunto. Eu tenho minha equipe, mas a gente trabalha também com parceria com outras pessoas junto, em meu nome, e que trabalha junto comigo, né? E a mão de obra desse pessoal ficou bem mais alta. Primeiro, ela sumiu do mercado. Teve gente que não tinha como ganhar mais dinheiro, vamos falar assim, era exclusivo com isso. Quando veio a pandemia, parou o trabalho. A pessoa precisava arrumar um outro trabalho, foi tentar fixo em algum lugar. Eu conversei com um rapaz que é cinegrafista, não é da minha equipe, mas ele falou, saí do ramo. Mas você desistiu por quê? Ele falou, porque não está me sustentando. Eu arrumei outro emprego e parei. Então a gente fala, então a mão de obra especializada, acho que foi uma dificuldade. Material, no caso meu, fotográfico, na finalização, que é o álbum, ele ficou bem mais caro, ele quase dobrou de preço pós-pandemia e agora ele está voltando. Coisa impressionante. E a gente não podia reajustar os valores. E a gente não tem como repassar para o cliente esses reajustes. Por quê? Porque o salário não subiu. Exato. Não acompanhou. Então a gente está tendo que dançar ali conforme a música e tentar fazer o melhor. Até qual momento a gente vai nessa onda. E o meu trabalho, João, ele não encerra, um pouquinho diferente, né? É verdade. Ele não encerra no dia do casamento. Sim. O pós-evento, eu tenho que continuar dando atendimento. Eu tenho que fazer o tratamento das imagens, né? A gente entregar um trabalho adequado.
depois que o casal escolhe, daí a montagem do álbum físico. Então, ele tem todo ainda um processo ainda pós, né? E isso tem custos, né? Acaba tendo custos de espaço, de local para atendimento, de material. A gente não para, então tem que calcular bem para não ser, ser um prejuízo, tomar um prejuízo, né? E também é a responsabilidade com o seu negócio, com a vida saudável do teu negócio. Agora, tendo em vista tudo isso, Ana, o que é que você diria para alguém que pensa em começar como assessora nesse momento? Qual é a dica de ouro? Olha, dica de ouro é especialize-se, estude, busque cursos, busque livros, busque podcasts, busque. Porque tem muito material rico e as pessoas estão deixando de se especializar. Por quê? Porque não tem, na minha área, na minha profissão, não existe uma regulamentação. Você não precisa ter um certificado XYZ para você poder atuar. Porém, o que a gente vê é que as pessoas não têm noção do tamanho do estrago que elas podem fazer na vida das pessoas se elas forem levianas com isso. Excelente colocação. Então, não tem problema. Por favor, especializem-se. A Ana tá falando tudo, viu? Sim. É verdade, porque eu, como fotógrafo, sofro demais com uma pessoa que não é especializada e conhece o casamento como ele realmente deve ocorrer ali na hora. E para nós, vira... O caos. Sim. Na fotografia. Eu tive isso recentemente. Sábado, eu bati o olho e falei, gente, não tem iluminação. Casamento às 5 da tarde, nós vamos escurecer aqui. Aí fui falar com o fotógrafo. Viu que não tem iluminação? Ele falou, eu vi. Eu falei, você foi avisado? Ele falou, não. Você já falou com a cerimonialista? Se eu fosse você, eu avisaria antes de começar, que a gente vai ter problema. Mas não deu outra. Eu terminei com a luz do fotógrafo. Depende do lugar, já aconteceu isso comigo. Eu já levo uma iluminação reserva que a gente não utilizava mais. Às vezes aquela da luz da energia ainda, sabe? Sim. Que já não se usa mais, mas tá lá no carro. Uma emergência, já cheguei a usar. Pode acontecer. Pode acontecer. E salvou, às vezes, alguma coisa. E a sua dica de ouro para quem pensa em começar como fotógrafo, Marcelo? Olha, muito parecida com a da Ana também. Estudar, porque eu tô vendo... Estudar, digo assim... a parte da fotografia... muita gente fala assim, eu gosto de fotografia. Não é porque eu gosto de fotografia que eu sei realmente fazer. Eu tiro fotos boas de paisagem, de iluminação, mas estuda a parte técnica fotográfica, né? Composição, iluminação. Iluminação, na minha visão, é quase tudo numa fotografia. Eu vejo muita falha nisso. E muita gente dando aula na internet até às vezes. João, eu não sei te dizer a palavra, mas eu digo que a internet... é maravilhosa, eu acho, para certas coisas, mas algumas pessoas da minha área que falam bem, que se põem como autoridade. E a gente fala assim, opa, peraí, ela dá isso. Ela dá um pouco de autoridade para a pessoa e você vai conhecer o trabalho por detrás, não é aquilo realmente que ela tá falando que ela executa. Tá ajudando a sucatear o mercado. Isso, é isso daí. Então a dica de ouro, eu acho que é realmente estude primeiro, né? Veja realmente... todas as nuances de fotografia e, na sequência, gostar de pessoas. Você não é fotografar produto, né? Isso é imprescindível. Goste de pessoas também, porque as pessoas são diferentes, né? No dia do evento. Exato. E você, Vanessa, sua dica de ouro para quem pensa em começar? Mesmo esquema. Tem que ter paciência, porque... uma coisa é você falar, eu vou sair fazendo decoração. Gente, não é assim. Não, eu vou pegar uma florzinha ali, eu vou colocar e vou fazer. Gente, tudo. Eu falo assim, é um lema que eu falo, um depende do outro. Então, um fornecedor não faz um casamento sozinho, um depende do outro. Eu me preocupo muito no sentido onde eu vou montar as coisas, eu vou atrapalhar alguém? Vai ter isso. Então, a gente tem que se policiar nesse sentido. E tem que ter cabeça e ter paciência. Porque, assim, gente, um orçamento é difícil. Saber o que você vai fazer, o que você vai levar, dar valores. É um sonho, a gente tá lidando com os sonhos das pessoas. E não pode voltar atrás mais. Gente, administração financeira, por favor, empresários,
né? Cuidado com as finanças, né? Cuidado com o passo maior que a perna. Então isso é histórias muito, e mais histórias. muitas. Prometer muita coisa, faz orçamento. O cliente sai dali comigo, eu falo assim, não precisa me dar resposta agora. Vai, quer fazer? Achou lugares mais em conta? Maravilha, pode fechar, não tem problema. Contanto que você tenha, que você saia para fazer um orçamento, confere, é tudo isso que a pessoa te prometeu? Vai cumprir? O meu caso, mesmo checar histórico de entrega, né? Pessoa, tá? Então, é isso. Eu tenho ainda, além da decoração, eu tenho a floricultura. Chega épocas de Dia dos Namorados, Dia das Mães, tudo. Tem gente que vai lá em Olambra, por exemplo, busca vasinho de flor e vem vender ali. E não sabe o que está fazendo, inventa. Então, gente, é difícil. Então, tem que pensar muito. É uma delícia. Eu falo, quem quiser vai, investe. Se quiser, eu ajudo, eu ensino, eu explico o que precisar de mim. Mas, gente, não é assim, sai fazendo. Eu fiz da prima, eu fiz da minha tia. Eu sei como que é. Depois dá BO. Geralmente dá. Nós estamos quase no final do programa, uma rodada bem rapidinha. Eu quero saber se vocês têm algum segredo no dia a dia, na profissão de vocês, alguma superstição, algum objeto da sorte, alguma mandinga, alguma oração. Anne Forzato, me conta um segredo. Ai, gente, olha, eu acho que a maior sorte que eu tenho na vida são as pessoas que eu tenho perto de mim. Então, assim, eu só tenho a agradecer pela minha equipe maravilhosa, pelos fornecedores maravilhosos, que eu tive a chance de conhecer, que eu tenho a chance de conhecer e conviver. Então, eu não tenho nenhuma superstição, né? Mas eu tenho muita gratidão pelas pessoas, pela sorte que eu tenho de ter pessoas tão maravilhosas perto de mim. Equipe, obrigada, vocês são maravilhosas, eu amo todos vocês. Eba! Marcelo, me conta o segredo. Também não tenho, João, na verdade. Eu tenho só, talvez, alguns cuidados que eu tomo. Eu me lembro de... quando eu era mais jovem, né? Que era meu pai, tinha empresa também de fotografia. E tinha os outros fotógrafos que trabalhavam comigo, os ajudantes. Ele falava assim pra mim, eu vou jogar bola, depois 4 horas eu tô lá. Tipo assim, 4 horas da tarde eu tô lá. E eu não fazia nada, eu ia pra casa, almoçava, ficava quietinho, parado. Falava assim, se machucar o pé, e se machucar a mão, eu não vou chegar lá no casamento. Eu tinha essa preocupação, realmente. Então, até hoje eu tenho alguns cuidados, com o meu equipamento, eu checo várias vezes, dias antes. Pilha reserva, máquina reserva. E se acontecer isso, HD, poxa, e se eu sair de lá e for assaltado? Então, olha, então o cartão vai aqui, o outro vai no computador que eu já baixei. Então eu tenho cautela, né? Eu tenho algumas cautelas, a luz no cuidados. Carro, você acabou de falar. A luz, então eu tenho algumas preparações, mas não uma regra, mas alguns cuidados. Você, Vanessa, me conta o segredo, Vanessa. Eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Sim, fico muito ansiosa, nervosa. Cada evento é feito de um jeito, de outro. Então, sim, eu peço muito a Deus para me iluminar, para que dê tudo certo. Aquilo que eu falo, as flores são naturais, mas depende de tempo, depende de tudo. E então eu peço para Deus para iluminar e dê tudo certo. E após acabar tudo, que deu tudo certo, que saiu, que fluiu, tudo jeito, é agradecer. E agradecer muito. E é o que faremos hoje, porque o nosso programa foi maravilhoso. Anne Forzato, minha amiga, gratidão pela presença, por ter compartilhado sua vida, tanta coisa positiva. Obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, né? É um mundo novo para mim. Então, eu espero que vocês tenham gostado e peço desculpas. Eu amei. Do quê? Caso eu tenha ficado muito... Você nem caiu? Ainda. Não acabou. Tem uma escada aqui, gente. A gente já vai sair. Tem uma escada para ir embora. Muito obrigado, amigo. João, obrigado pelo convite, viu? É uma honra para mim também. E para mim também quebra esse protocolo também, né? E perder um pouco a timidez na hora de falar no microfone, na frente das câmeras, também é um pouco difícil para mim. É nada. Todo mundo aqui dando um show, né? Vanessa, gratidão. Tiago, gratidão. Obrigado a vocês. Eu também quero agradecer você pelo convite mesmo. Agradecer meu marido, que faz parte da Floricultura Rosa Vermelha, que me ajuda muito, é meu parceiro, meus filhos, minha família, Deus primeiramente. E quem quiser um dia fazer orçamento, vai lá, procura a gente, que a gente atende, inclusive, de domingo, quando tem festa, café. Cafézinho dela Vai lá, Floricultura Rosa Vermelha de Rio Claro, Vanessa Torresino, Instagram e Facebook. Obrigado, Vanessa. E
Agradeço a todos vocês e a quem nos acompanhou e convido a você que nos acompanhou, fiquem de olho, porque por esta mesa passaram convidados tão interessantes quanto esse trio de hoje. Até o nosso próximo encontro. Até lá!